Na cidade de Chipre, no ano 300 a.C., vivia um comerciante muito rico chamado Zenão. Durante uma viagem de Fenícia ao Pireu, seu navio afundou com toda a sua carga. O que aconteceu estava completamente fora do controle de Zenão, ou de qualquer pessoa, e o homem subitamente caiu na extrema miséria. Agora, imagine que você fosse Zenão. Como você reagiria se o trabalho de toda a sua vida fosse por água abaixo sem motivo algum? Ficaria com raiva? Triste? Sentiria que a vida e o destino estão contra você? Para qualquer pessoa, essa é a reação normal. Mas não para Zenão, o pai do estoicismo. Um pequeno acontecimento pode destruir tudo o que você construiu, mas mudar pelo menos um pouco a mentalidade produz resultados maiores e mais impactantes no futuro. A essência do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Após ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. Segundo Zenão, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta, e é nisso que devemos nos concentrar. Em vez de chorar pelo leite derramado, ou neste caso, pelas posses perdidas, Zenão focou em manter a compostura, permanecendo calmo e neutro, apesar de sua angústia. Hoje em dia, as pessoas veem os estoicos como pessoas fortes que não se deixam abater nem caem em extremos emocionais, como explosões de raiva ou ataques de ansiedade. Mas a ideia original do estoicismo era muito mais do que isso. Mais do que uma forma de descrever pessoas sem emoções, o estoicismo era uma forma de ver e entender o mundo, uma forma de vida que perdura há séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada a situações atuais da mesma maneira que foi há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar emoções negativas de experiências indesejadas e as transformá-las em pensamentos que nos proporcionam uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e cada pessoa tem uma diferente, o que se traduz em diferentes maneiras de ver o mundo. Como os estoicos se reuniam e ensinavam filosofia em um local público, sua ideologia se tornou conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar a todos. Então, não fazia sentido esconder esse conhecimento atrás das paredes de uma escola ou dos pátios de um palácio. Como resultado, todos, desde o escravo até o imperador, poderiam aprender e se tornar estoicos. E assim fizeram. Entre os estoicos mais notáveis do mundo estavam Epiteto, cujo nome significava adquirido e que outrora havia sido escravo. Sêneca, um renomado estadista, e Marco Aurélio, imperador romano, aderiram a essa filosofia. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e lutando contra a desigualdade. Eles até mesmo inventaram a palavra cosmopolita, que significa cidadão do mundo. Quando ouvimos essa palavra hoje, pensamos em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres. Esse era o tipo de unidade e união que os estoicos pregavam. Mesmo em uma época em que isso não era comum, as mulheres eram permitidas a aprender livremente sobre filosofia e se tornar estoicas por si mesmas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como forma de vida? Em um mundo cheio de eventos inesperados, as emoções tendem a atrapalhar. Muitas vezes, nem é o evento em si o problema, mas sim a forma súbita que ele acontece. Por exemplo, sabemos que a chuva é algo positivo. Ela ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas quando aquela nuvem escura te pega desprevenido sem um guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que ficamos estressados com isso? Porque, embora a situação não seja desejada, entendemos que é normal chover. É inevitável. Não podemos controlar isso e sabemos que, assim como vem, passa. O estoicismo nos ensina a simplesmente aceitar algo do tipo: devemos esperar que tudo de ruim que possa acontecer, acontecerá. Imagine o pior resultado e fique contente em saber que isso pode acontecer. Um dos exercícios estoicos mais conhecidos e que já citamos no primeiro episódio é o desconforto voluntário. Ele foi pensado para aumentar os sentimentos de gratidão. Dormir no chão,
tomar banho com água fria ou comer apenas arroz por alguns dias. Essas práticas podem te ajudar a compreender que, por mais difíceis que sejam as coisas, você sobreviverá e, potencialmente, prosperará se sua mentalidade estiver correta. Suportar essas situações desconfortáveis prepara indiretamente nossa mentalidade para futuros infortúnios. Com o estado atual do mundo, onde a publicidade nos bombardeia a cada segundo, somos levados a acreditar que, se não tivermos um carro, uma aparência específica, ou não ganharmos uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. Essa mensagem agora é mais importante do que nunca. Atribuir qualquer esperança externa ou apego secundário às ações que tomamos ou às coisas que possuímos quase sempre leva à decepção. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas, gastando todo o nosso dinheiro em um carro, uma casa ou até mesmo formando uma família. Fazemos tudo isso pelo seu valor externo e não pelo seu valor interno. O estoicismo ensina que se você direcionar a vida dessa maneira, estará colocando sua felicidade nas mãos de forças externas, forças que podem sempre falhar. Carros quebram, desastres naturais acontecem e as taxas de divórcio aumentam. E todas essas coisas ocupam espaço em sua vida, seja ele físico ou mental. Como Sêneca escreveu, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam. Devemos basear nossa felicidade no valor intrínseco como seres humanos, e não naquilo que temos ou podemos adquirir facilmente. Devemos escolher fazer o máximo para manter a cabeça fria, não importa o que a vida nos traga. Porque queiramos ou não, não temos o controle sobre as coisas que nos acontecem, mas temos controle total sobre como reagimos a ela. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante da filosofia estoica. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que controlamos do que não podemos controlar, para determinar nosso valor não com base nas coisas que não controlamos, mas nas que controlamos. Esforçar-se para alcançar metas é uma qualidade louvável, mas desmoronar quando as coisas não saem como desejamos é, do ponto de vista estoico, inútil. Fazer um podcast é muito mais fácil do que ser um imperador romano, mas ainda pode ser um desafio às vezes. Pensar em uma ideia pode levar uma eternidade. Em seguida, você pode perceber que ela não era tão boa assim, então você descarta e começa tudo de novo. Depois, você tem que escrever o roteiro, corrigi-lo, gravar, editar, criar thumb, SEO e todo o resto antes de finalmente clicar em enviar. Tudo depende de você, até o momento em que clica no botão de enviar. E depois disso, o poder passa para o algoritmo da plataforma, seja ela o Spotify ou o YouTube. No entanto, muitas pessoas julgam o sucesso de um programa como este com base apenas no número de visualizações, assinantes ou seguidores que você tem. Essas métricas estão em grande parte fora do seu controle. Inclusive, caso goste de nosso conteúdo, nos siga no Spotify e avalie o nosso podcast com 5 estrelas se ainda não avaliou. Isso nos ajuda muito. E caso queira ajudar ainda mais, estamos com o Patreon do Sua Motivação Diária. Lá você tem acesso aos nossos conteúdos exclusivos para membros, como audiolivros e episódios mais longos de motivação. E tudo isso por apenas R$ 12,50 por mês. Link na descrição do episódio. Os estoicos ensinam que você deve avaliar o sucesso do seu trabalho com base na quantidade de esforço que dedica, e não no resultado de suas expectativas externas. Confie no processo. Esse próprio podcast mesmo é um exemplo. As pessoas me perguntam, mas e aí, tem muita gente te escutando? Você já está ganhando alguma coisa com isso? Enquanto na realidade eu fiquei muito feliz quando chegamos a 400 ouvintes semanais. E mesmo ainda não tendo dado um único real até o dia de hoje, eu estou feliz por fazer um conteúdo que eu gosto. Talvez um dia o programa seja algo que eu possa contar para pagar as contas e eu seria ainda mais feliz por poder me dedicar de forma mais integral ao meu projeto. Mas acho que o segredo está em levar a sério o que você gosta como se fosse um trabalho, mesmo não te rendendo nada, mas de forma despretensiosa, porque dessa forma pode até aumentar as suas chances de ser algo a mais na sua vida. Vamos continuar com o meu exemplo pessoal para entendermos esse ponto. Se eu criasse muitas expectativas de que em 100 episódios, por exemplo, eu deveria estar ganhando X pelo meu tempo investido,
Talvez quando eu chegasse nesse número de episódios e não tivesse rendendo o que eu esperava, eu simplesmente largaria a mão, mesmo sendo algo que eu gosto de fazer. Enquanto que se eu continuasse produzindo, chegando aos episódios 200, 300, 1000, talvez em 2, 5 anos, por exemplo, eu poderia ter a grata surpresa de poder viver em prol disso em algum momento e ser uma pessoa mais plena, podendo juntar o que eu gosto de fazer com algum retorno financeiro. Inclusive, esse papo mais pessoal é algo que eu quero ter com vocês lá na área de membros. Então, se você tiver alguma história de superação ou até mesmo fracasso, compartilhe com a gente na caixinha de comentários aqui embaixo no próprio Spotify. E eu farei um episódio comentando lá no Patreon. Mas continuando, pense em alguém que se esforçou muito em seu trabalho nos últimos 6 meses. Agora, essa pessoa acredita que merece uma promoção. Então, se aproxima de seu chefe com seu relatório de desempenho e pede a sua sonhada promoção. O chefe agradece, não concede a promoção e ele vai para casa pensando que deve ser um desastre em seu trabalho. Ele não considera que o chefe pode ter acordado irritado, que outra pessoa pode estar mais qualificada no momento, ou que a empresa está perdendo dinheiro e não pode arcar com isso. Ele não sabe a razão, mas continua chateado. Se ele simplesmente valorizasse a qualidade do relatório de desempenho que entregou e continuasse fazendo o que estava fazendo para merecer a promoção que desejava, poderia ser mais feliz no geral e ainda aumentar suas chances de eventualmente ganhar essa promoção. Essa mudança de mentalidade é crucial. Um verdadeiro estoico não mede seu sucesso pelo ganho financeiro de sua empresa ou trabalho, mas pela paz de espírito e não pelas coisas que o dinheiro pode proporcionar. O estoicismo tem 4 virtudes: sabedoria, coragem, temperança e justiça. A sabedoria é ser capaz de distinguir entre o interno e o externo, e a capacidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Entre o estímulo e a resposta há um espaço, e esse espaço é nosso poder de escolher a resposta. É preciso coragem para persistir e resistir, e a temperança é a capacidade de fazer mais com menos. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk disputam o topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite da riqueza deve ser simplesmente teu essencial. Está tudo bem querer ter conforto de sobra, digamos assim. Com certeza é algo que eu também quero, mas não podemos prejudicar ninguém em uma busca gananciosa, nem fazer com que nossa felicidade dependa disso. É aí que se encontra o limite, e é justamente nessa parte que entra a justiça. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, foi condenado à prisão perpétua, onde ficou 27 anos antes de finalmente ser libertado. Quando saiu da prisão, foi eleito presidente da África do Sul. Muitas pessoas pensaram que ele iria punir brutalmente todas as pessoas envolvidas em sua prisão, mas não foi o caso. Durante sua estadia na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores fundamentais do estoicismo. Em vez de pedir a cabeça dos culpados, incitou seu povo a perdoar e reconstruir. Ele insistiu que o passado já estava fora de controle e que a única coisa que podiam fazer era seguir em frente. Esse é o caminho do estoico. Na medicina atual, o estoicismo está na base de procedimentos como a terapia racional emotiva comportamental e a logoterapia. A primeira ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamentos negativos que estão causando problemas emocionais e de comportamento. Isso permite questionar logicamente o raciocínio por trás desses pensamentos negativos. Quando se percebe que muitos deles carecem de fundamentação, pode substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por sua vez, baseia-se no princípio estoico de que os seres humanos são impulsionados por um propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos dar sentido e felicidade às nossas vidas simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Mas isso é mais fácil dizer do que fazer. Precisamos reprogramar nossa forma de pensar, retirar o antigo e trazer o novo. Para substituir os problemas pela felicidade, devemos praticar a autoestima. Ao direcionar nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de nos preocupar com as coisas que estão fora de nosso controle. Essa é a chave para uma vida mais satisfatória. O estoicismo nos ajuda a atravessar as tempestades passadas e presentes em direção às águas mais calmas.
E se o barco afundar e acabarmos nos afogando, teremos a tranquilidade de ter tido uma vida plena. E eu poderia dizer aqui que tudo acontece por um motivo, a fim de te confortar perante as adversidades da vida. Mas eu sei que nem todos acreditariam nisso. Mas em uma coisa eu acredito, que se algo acontece com você, mesmo que sem um motivo aparente, das duas uma. Você pode deixar isso simplesmente impactar sua vida de forma negativa, ou pode construir algo a partir disso.